Olá, um bom dia para você. Hoje é terça-feira, 31 de maio e o Senado Notícias está no ar. O Senado está em meio a uma semana de esforço concentrado. Além da votação de projetos, as comissões também sabatinam indicados para ocuparem cargos públicos. Vamos então conferir a agenda de hoje. Às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne para votar projetos. Um deles prevê parcelamento de dívidas de pequenos produtores rurais no IBAMA. Para as 9 horas está marcada a reunião da Comissão de Educação, que vai votar indicações e projetos, como o que cria a Semana Nacional da Adoção. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça pode analisar hoje a reforma tributária. E às 11 horas deve começar reunião da Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro item na pauta dispensa de registro imunobiológicos adquiridos de organismos multilaterais internacionais para o uso em programas de saúde pública. Agora nós vamos falar sobre as votações de hoje no plenário. Estão marcadas, então, a sessão está marcada para começar às 2 da tarde. Vamos voltar aqui no nosso telão para conferir a pauta. O primeiro item é a medida provisória que simplifica os registros públicos de atos e negócios jurídicos. Também pode ser votado o projeto sobre o funcionamento do Fundo Geral de Turismo, o novo Fungetur. Outro projeto cria nas escolas de educação básica uma semana dedicada à saúde mental. Está na pauta ainda um projeto que denomina Estrada Senador Murilo Badaró, o trecho da BR-367 que liga os municípios de Minas Novas e Araçuaí, em Minas Gerais. E, por fim, o projeto sobre o uso da pedagogia da alternância nas escolas do campo. A semana de esforço concentrado no Senado Federal tem sabatinas em 2 comissões da Casa e análise pelo plenário de 10 nomes de autoridades já aprovadas pelas comissões. Os senadores vão analisar em plenário 2 indicações já aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Uma para o Conselho Nacional do Ministério Público e outra para o Conselho Nacional de Justiça. O plenário também vai analisar os nomes de 8 diplomatas para chefes de missões no exterior, já sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores. Se aprovados, irão assumir as embaixadas do Brasil na Arábia Saudita e Iêmen, Etiópia, Moçambique, El Salvador, Zimbábue, São Tomé e Príncipe, Bangladesh e Antígua. Na Comissão de Educação, está marcada para esta terça-feira a sabatina de João Paulo Machado Gonçalves, indicado para ouvidor-geral da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para compor o Conselho Nacional de Justiça no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, no biênio 2022-2024. A semana vai ter também sessão conjunta do Congresso Nacional. Na quinta-feira, senadores e deputados devem analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc de apoio à cultura. Na pauta estão 18 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados, a maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa,
mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto, precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Medidas para conter o aumento no preço dos combustíveis foram discutidas nesta segunda-feira pelo presidente do Senado com representantes do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda. A busca de saídas para esse problema continua. O projeto, que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis, já aprovado pela Câmara dos Deputados, seguirá direto para a votação no plenário do Senado em junho, sem passar por comissões, segundo Rodrigo Pacheco. Mas o presidente do Senado explicou que a proposta vai ser discutida antes com os estados. A primeira conversa aconteceu nesta segunda-feira numa reunião com representantes do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o CONSEFAZ. Essa reunião se desdobrará. Eu pretendo também receber ao longo dessa semana os governadores de estado para que eles possam também externar suas ponderações, suas posições. Então eu acredito que é algo que no decorrer agora do mês de junho a gente tenha como definido para poder a maioria do Senado se pronunciar em relação a esse projeto que se soma à Lei Complementar 192, ao PL 1472, ambos aprovados pelo Senado Federal, um deles também já aprovado na Câmara dos Deputados. Por isso, esse é o intuito geral de um trabalho coletivo para darmos respostas à sociedade, aos consumidores, em relação a esse aumento do preço dos combustíveis que deve obrigatoriamente ser contido. O presidente do CONSEFAZ disse que o diálogo avança para um resultado que não prejudique a arrecadação dos estados. Esse processo ele requer uma análise não só do impacto financeiro, impacto técnico. Por exemplo, alguns elementos foram inseridos, como taxa de distribuição, taxa da parte de transmissão, e todas essas taxas, elas têm uma tributação indireta que está saindo do ICMS e não foi calculada a sua repercussão. Fernando Bezerra Coelho foi designado relator do projeto e explicou como as negociações continuam durante a semana. Quinta-feira faremos uma reunião presencial, desta feita em Recife. Eu estarei lá, Décio estará lá e um grupo de secretários de Fazenda iremos fazer uma reunião de trabalho presencial, já contando com o apoio de consultores, para que a gente possa aprofundar essas análises.
O Senado Federal promoveu nesta segunda-feira o seminário Mais Mulheres na Política. Dados apresentados no evento apontam que 32% das mulheres já foram discriminadas no ambiente político por causa do gênero. 3 em cada 10 candidatas nas eleições de 2020 foram discriminadas por serem mulheres. Os dados da pesquisa realizada pelo Data Senado foi um dos focos do evento que discutiu a participação feminina no meio político e a baixa representatividade do gênero. Diversas artistas se uniram para chamar a atenção sobre o assunto. Um vídeo com depoimentos foi exibido no início do encontro. O voto é instrumento de mudança. Precisamos votar em candidatos e candidatas que tenham preocupações, projetos, pautas que sejam relevantes para nós mulheres. Se eu pegar o contingente de mulheres que há hoje compondo a magistratura brasileira, somente 7% são negras, o que significa dizer que o nosso descompasso histórico é enorme, porque nós temos, assim, a maioria da população feminina no Brasil tem uma Constituição que garante a igualdade, no entanto, nós não temos a efetividade igual dos direitos. Eu sei falar melhor de mim do que qualquer outra pessoa. Eu tenho voz e eu quero ter vez. Por isso, porque a minha voz vai refletir a minha alma e o meu sentido. A pauta feminina tem muitas frentes, todas elas, na verdade, convergindo para um único valor: o respeito pela mulher. A luta das mulheres está no mercado de trabalho, em busca de maior inserção e de equidade na remuneração. Está nas áreas da saúde, da educação. Está também na prevenção e no combate à violência contra a mulher. Está no combate ao preconceito e na desconstrução, quanto antes melhor, da antiga mentalidade patriarcal. As mulheres querem falar sem serem interrompidas, elas querem ser ouvidas e ter suas ideias levadas a sério. Elas querem abrir espaços e querem representatividade. Querem, enfim, igualdade e dignidade. A pesquisa feita pelo Data Senado também mostrou que 32% das mulheres já foram discriminadas no ambiente político por causa do gênero, contra 10% dos candidatos do sexo masculino. Dados do IBGE mostram que mais da metade da população brasileira, 51,13%, é feminina. Elas representam, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. No entanto, ocupam menos de 15% dos cargos eletivos. O caminho para alcançar a igualdade de gênero na política requer estratégia e um conjunto de ações bem planejadas e que espontaneamente não irá resolver séculos de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade, mas é um caminho, já é um passo. As mulheres ainda têm uma subrepresentação, sim, na Câmara Federal. Basta se dizer quais delas são líderes hoje de partido. A estrutura do Congresso, as tomadas de decisões são nas lideranças partidárias. E pouquíssimas mulheres participam desse colégio de líderes. O debate mostrou que é preciso estimular o lançamento de mais candidaturas femininas e ações afirmativas para promover a participação de mulheres na política. Durante o evento, também aconteceu o lançamento da Carta Aberta às Brasileiras, um documento assinado pelas parlamentares do Congresso Nacional, chamando as mulheres brasileiras a participarem do processo eleitoral de forma mais massiva. Nós queremos fazer o chamamento das mulheres brasileiras para escolher homens e mulheres comprometidos com a pauta feminina, comprometidos com a justiça social, comprometidos, na verdade, com as causas humanitárias. Hoje, pela primeira vez, passado 2 anos e 3 meses, essa galeria, senador, está lotada. E é muito representativo e simbólico que seja de mulheres e de jovens mulheres, porque foram as mulheres que mais sofreram nessa pandemia, foram as mulheres que sofreram violência doméstica sem ter a quem se socorrer naquele momento em que não havia circulação de pessoas nas ruas, foram as mulheres que tiveram a tripla jornada diária. E hoje são estas mesmas mulheres que lotam o plenário do Senado Federal e lotam a galeria do Senado Federal, para mostrar que essa, sim, é uma casa de mulheres. Criar um espaço de acolhimento e escuta para ajudar no retorno de crianças e adolescentes à sala de aula. Foi o que defenderam especialistas na audiência desta segunda-feira na comissão que acompanha a educação durante a pandemia da Covid-19.
As escolas ficaram fechadas em boa parte da pandemia. Com a reabertura, a volta ao normal tem dado trabalho a todos. O Instituto Ayrton Senna, que tem apoiado escolas e redes de ensino Brasil afora, tem detectado alguns problemas. A evasão escolar bate recorde durante a pandemia, e foi o que muitos de vocês trouxeram, né? Cerca de 240 mil estudantes fora da sala de aula desistiram por N questões. Alunos enfrentam dificuldades de aprendizagem na retomada das aulas presenciais. Incidentes em escolas, né, crescem, e traz aqui um alerta contra a saúde mental dos estudantes brasileiros. 70% dos estudantes relataram sintomas de depressão ou ansiedade, e indicando aí uma necessidade de serem olhados. Olha esse número, representa 642 mil alunos que responderam a essa pesquisa. Outra ONG, o Instituto Sonho Grande, com presença em quase 20 estados, tem investido no ensino médio integral, no suporte à aprendizagem dos jovens e na redução das desigualdades socioeconômicas no país. Que sejam construídos espaços e tempos intencionais para que o estudante realmente possa desenvolver aí a sua liderança, seu senso crítico, sua capacidade também de resolução de problemas, e que ele sinta também que ele está fazendo parte de todo esse processo de construção, que é o momento realmente que ele vai estar ali desenvolvendo, né, o seu caminhar junto com o apoio de toda a escola. Pensando em política pública, a gente entende a importância do reforço federal, o programa de fomento ao ensino médio tempo integral, um olhar realmente estadual, né, de investimento estadual para a expansão dessa proposta em diferentes etapas, e lógico também a gente traz aqui como solução a replicação realmente de toda essa proposta curricular, como realmente um olhar mais sensível para a formação integral do estudante, para que ele se sinta pertencente à escola, para que ele traga sentido também para a sua atuação enquanto jovem estudante e que ele consiga realmente finalizar essa etapa da educação básica. As especialistas ouvidas hoje apostam no acolhimento, na promoção de um espaço de escuta. Afinal, familiares e amigos morreram. Gente querida foi impactada. É preciso falar sobre isso. É preciso valorizar quem está na escola recebendo essa turma jovem que vivenciou essa tragédia sanitária. Que a gente tenha realmente um olhar sensível e dê abertura realmente para que a gente consiga promover a escutativa. Ouvir estudantes, ouvir suas famílias, ouvir os educadores, ouvir a equipe gestora, ouvir as pessoas que realmente estão passando por dores, né, pós esse período, e que essas dores acabam impactando realmente no processo aí de aprendizagem e de formação dos jovens estudantes. Visando aí contribuir no que for necessário para o desenvolvimento desses profissionais, enquanto docentes, e que precisam também ser olhados com carinho, serem cuidados, serem formados, orientados, que tenham espaço de escuta também. Um projeto de lei visa instituir o Dia Nacional do Planejamento Familiar. A iniciativa foi debatida por especialistas e representantes de entidades na Comissão de Direitos Humanos. No Brasil, cerca de 55% das gestações não são planejadas. A gravidez na adolescência permanece um problema. Apesar de ser um direito garantido tanto por lei quanto pela Constituição, bilhões de brasileiras não têm acesso aos meios de contracepção. Isso dificulta o combate à pobreza, a redução das desigualdades e o empoderamento da mulher, com reflexos na violência doméstica e na criminalidade. A senadora Mara Gabrilli traz a questão para o centro dos debates e propõe instituir o Dia do Planejamento Familiar em 26 de setembro. O tema foi debatido por especialistas de alto nível na Comissão de Direitos Humanos. A sugestão proposta pelas fundadoras do Instituto Planejamento Familiar seria declarar o dia 26 de setembro o Dia Nacional do Planejamento Familiar, quando já se celebra o Dia Mundial da Contracepção, instituído pela ONU, visando ampliar as ações de conscientização sobre o tema, e ainda, dessa forma, a gente reforça os compromissos com a promoção das políticas públicas
que garantam acesso aos métodos contraceptivos disponíveis no SUS. Na audiência pública interativa, líderes e representantes de instituições que defendem os direitos das mulheres e da família foram unânimes em se manifestar em apoio à iniciativa. É fato que meninas e adolescentes são privadas da capacidade de exercerem esses direitos. Isso é particularmente verdadeiro para meninas e mulheres jovens que vivem na pobreza, em situações de crise ou de emergência, ou que pertencem a grupos vulnerabilizados e excluídos. Em 2019, nós tivemos 19.330 filhos nascidos de mães entre 10 e 14 anos, com uma média de 6 abortos diários em meninas menores de 14 anos. Nós tivemos 21.520 meninas que engravidaram em 2019 com menos de 14 anos de idade. Logicamente, nós estamos falando aqui de dados registrados e no Brasil nós sabemos um número imenso de não registro desses dados. A falta de planejamento familiar, esse número tão elevado de gestações na adolescência e de gestações não planejadas, ele tem impacto também no Brasil, ele também tem impacto nas contas públicas, né? Então, a ideia realmente da instituição desse dia é ampliar a consciência, é trazer a sociedade para esse debate, né? Que é tão importante para a transformação do nosso país. A gente precisa que o acesso, os direitos sexuais e reprodutivos, o acesso aos métodos, ele caminhe junto com a educação. Porque sem a educação, sem a possibilidade de um projeto de vida, o que a gente vê é que muitas vezes as meninas acham que a gravidez e a maternidade são um projeto. A gente o que precisa é de um dia que nos dê um momento de fala, um momento onde que todo o país vai pensar sobre, vai trabalhar sobre essa pauta. Nenhum país evoluiu se não tiver um planejamento familiar, se não tiver acesso a métodos anticontraceptivos. A Consultoria de Orçamento do Senado Federal divulgou uma nota técnica sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O cenário é mais otimista para a economia. O cenário apresentado pelo projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 é mais otimista que o captado pelo mercado para crescimento real e inflação. O texto estima crescimento do PIB de 2,5%, IPCA de 3,3%, taxa Selic média de 10% e taxa de câmbio de R$ 5,3 em média. O valor do salário mínimo previsto é de R$ 1.294, resultante da correção do valor vigente pela inflação de 6,7%, projetada para 2022. O PLDO 2023 estabelece como prioridade e metas a agenda transversal e multissetorial da primeira infância, ações destinadas à segurança hídrica, programas destinados à geração de emprego e renda e investimentos plurianuais em andamentos listados no PPA 2020-2023. A meta de resultado primário está fixada em 65,91 bilhões de reais de déficit, à frente a 6,9 bilhões projetados para 2022. Em relação a precatórios e requisições de pequeno valor, esse consultor explicou que a União sucumbiu a importantes ações recentemente e com tempo de decisões sensivelmente menor do que a média histórica para a solução de litígios da mesma natureza, o que teria levado a um acúmulo de obrigações de curto prazo, não amparada pela expansão da capacidade de pagamento. Esse aumento da eficiência do Estado na prestação jurisdicional justa levou à contingência de que o governo alterasse as regras para pagamento com a promulgação em dezembro último das emendas constitucionais 113 e 114, que visaram justamente a conter essa escalada de gastos anuais com o pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Para tanto, foi estabelecido um subteto de gasto primário específico para os precatórios, que corresponde ao valor efetivamente pago em 2016, corrigido pelo IPCA. Logo, há obrigações da União, tempestiva e regularmente inscritas em 2022, que não serão pagas em 2023. A Constituição ela estabelece que sejam prestigiadas as requisições de pequeno valor e os precatórios de exercícios anteriores, e só então sejam pagos os precatórios inscritos regularmente para a lei orçamentária de referência,
né, e mesmo assim obedecendo a uma ordem de prioridade. A nota técnica foi elaborada pelas consultorias de orçamento do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O documento divulga informações sobre as escolhas relacionadas à política fiscal e o financiamento das políticas públicas naquela que é uma das principais leis que regem a atividade financeira do Estado e, com isso, propicia o controle social, constrói um alinhamento entre as equipes do Poder Executivo e do Poder Legislativo para gestar soluções técnico-jurídicas naquilo que independe de intervenção política e comenta o debate político. Fornecer elementos para os parlamentares entenderem a proposta do Executivo, interpelarem o ministro da Economia e demais autoridades naquilo que ainda padecer de algum esclarecimento e, por fim, aperfeiçoarem a proposta naquilo que entenderem pertinente. Servidores federais que entraram no serviço público antes de 2013 ganharam uma nova chance de aderir ao FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar. O prazo agora termina em 30 de novembro, de acordo com a medida provisória editada pelo governo. O Fundo de Previdência dos Servidores Públicos foi criado para beneficiar os servidores federais que entraram na administração pública a partir de 2013 e que já não tinham mais direito à integralidade e à paridade dos salários. Os servidores que entraram antes de 2013 podem aderir ao fundo de forma voluntária. Quem faz a opção recebe um benefício equivalente ao teto do Regime Geral de Previdência, INSS, hoje em cerca de R$ 7.000, e um valor complementar, que vai depender do rendimento das reservas do fundo. Além disso, os que migram para o novo regime ganham um benefício especial calculado em cima das contribuições recolhidas acima do teto do INSS, uma espécie de compensação paga pela União para quem sai do regime próprio de previdência para o regime de previdência complementar. Além de reabrir o prazo para adesão à FUNPRESP, a medida provisória editada pelo governo muda as regras de cálculo desse benefício especial. O intuito dessa medida provisória é atualizar o cálculo do benefício especial, que é um dos benefícios que trazem uma vantagem para que o servidor faça adesão a esse regime novo de previdência complementar, para atualizar o cálculo à nova previdência estabelecida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então ele troca ali, por exemplo, o cálculo da média do benefício especial, que antes era dos 80% maiores salários, e agora passa a ser de 100% maiores salários. Vale lembrar que a medida provisória protege aqueles que já fizeram adesão até o ano de 2021. Essas novas regras é só para o ano de 2022 para frente, quem aderir a partir de agora e só dentro desses 6 meses. A MP também deixa clara a não incidência de contribuição previdenciária sobre o benefício especial e estabelece que o servidor que optar agora pela previdência complementar não poderá retornar ao regime próprio de previdência. Desde que o Fundo de Previdência Complementar foi criado em 2013, os servidores públicos federais tiveram 3 oportunidades de migrar para o novo regime. Cerca de 18 mil optaram pela Previdência Complementar. Essa é a 4ª vez que se abre o prazo de adesão, mas é a primeira desde que foi promulgada a Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, a reforma da Previdência. A expectativa é de que desta vez haverá um maior interesse. A estimativa é de que cerca de 290 mil servidores federais atendam aos requisitos exigidos para a mudança de regime. A Associação Nacional de Servidores do Poder Judiciário, ANAJUSTRA, comemorou a reabertura do prazo, mas diz que ainda está analisando a medida para orientar os associados a fazerem a melhor escolha. De antemão, o que podemos analisar é a apresentação de enormes benefícios para a categoria. E a ANAJUSTRA também vai buscar esses benefícios para a categoria através de apresentação de emendas junto ao Congresso Nacional. O advogado do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário diz que o fundo poderia atrair mais servidores se a MP tivesse estabelecido critérios melhores de cálculo do benefício especial. A medida provisória perdeu a oportunidade de regulamentar melhor
alguns critérios de cálculo, como das variáveis do benefício especial, se considera ou não o tempo de serviço público no cômputo total dos pontos. Com relação também ao divisor para o benefício especial, aumentou-se muito, criando uma dupla penalidade para o servidor que já teria um benefício especial proporcional e agora terá ainda mais proporcional, pois considera que apenas aos 40 anos de contribuição seria possível receber o máximo do benefício especial. São pessoas que não irão aderir a essa modalidade, obviamente, porque já cumpriram os requisitos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Daqui a pouco, os senadores começam as atividades nas comissões com transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.